Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Shalom, shalom, shalom. Deus vos abençoe. Eu quero continuar aqui o meu assunto sobre o Ministério das Fitas. Eu não estou aqui para refutar ou para denegrir alguém, jamais, mas para falar a verdade. Para falar a verdade. Como eu disse para vocês, a forma como as fitas está sendo usada, isto é que não está correto. Colocar as fitas para anular o ministério quíntuplo de Efésios, aí é contrário àquilo que o irmão Brana falou, e nós vamos provar isso aqui, justamente na mensagem do irmão Brana. O fator de nós termos muitos homens aí na mensagem, que estão afogando a mensagem na lama, homens ricos, nicolaítas, que tiveram mais de 40 anos para colocar a mensagem em ordem e fizeram uma bagunça porque amam o dinheiro, a fama e o sexo. O fato de termos esses homens aí não vai anular a mensagem do irmão Brana como ele ensinou, não vai. O fato de termos muitas pessoas falando contra dízimo não vai anular o dízimo que está na Bíblia, como a própria Bíblia ensina. Então veja só, se nós temos aí nicolaítas ricos, o César, o Vanderlei, o Luiz Mendes, o Joaquim, que já é falecido, homens ricos, nicolaítas dentro da mensagem, que brigam entre si, um não lava o pé do outro. O fator de termos esses homens grandes, porque as pessoas endeusam homens. Endeusa homens. Só fracos e perdidos para endeusar outro homem. Eles precisam de um homem grande para eles, de um cabeça para eles. Então eles vão atrás de um homem grande. E aí acaba se afogando por doutrinas erradas. Mas vamos lá. O fator de termos esses homens aí que estão afogando a mensagem na lama não vai anular aquilo que o irmão Brana ensinou. E o quíntuplo de Efésios não vai se sentar numa cadeira para ouvir uma fita, não. Então vamos provar isso aqui. Vamos mostrar isso aqui dentro da mensagem do profeta William Brana. Quero destacar com vocês aqui. Vamos lá, gente. Observa só. Na mensagem Israel no Egito, tem algumas mensagens que eu vou citar aqui que não tem tradução, mas você pode ir no Google e digitar a palavra lá em inglês e entrar na gravações A Voz de Deus e você vai encontrar justamente o parágrafo que está aqui. Então veja só, diz assim, ó, no parágrafo 104 ele diz, bem, eles dizem, eu não preciso de ninguém para me ensinar, glória a Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que estabelece na igreja mestres. Deus colocou na igreja como mestres. Isso encerra. Porque ele colocaria os mestres lá se o Espírito Santo iria dar todo o ensino? Ah, tudo bem. Vê? O que as pessoas precisam é de cérebros batizados, além de sua água. Isso mesmo. Tudo bem. Gente, eu já conversei com pessoas das fitas, que quando você manda um vídeo para eles dizem assim, alguns, nem todos, para que mandar esses vídeos para mim? Para que mandar? Eu já estou ouvindo as fitas. Não precisa mandar esse vídeo para mim. Tem outros que dizem que assusta, os meus vídeos assusta. Então veja só, diz assim, não, nós não precisamos mais de ninguém para nos ensinar. O irmão Brana diz, espera aí, o Espírito Santo estaria errado quando ele colocou mestres na igreja. Os mestres fazem parte do ministério quíntuplo. Quando ele colocou esses homens na igreja, colocado por Deus, estava errado? Então não colocaria mestres para quê? Agora deixa eu destacar aqui, um mestre não é o que sabe mais, mas além de saber, ele tem didática para transmitir, ele tem didática.
Olha só, gente. Ele tem uma didática que consegue transmitir aquela mensagem para outras pessoas, de forma que as pessoas compreendam, qualquer pessoa compreenda. Então, um mestre, um professor, ele precisa ter didática. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem assim para mim: Gutenberg, professor Gutenberg, fulano sabe muito de matemática, mas não tem didática, não sabe transmitir aquele ensinamento. Então, eu penso que professor na escola secular ou em qualquer lugar deveria ter didática, deveria haver o teste de didática para saber se ele realmente sabe expressar o que ele conhece, se ele tem a didática para transmitir aquilo. Então o Espírito Santo coloca mestres na igreja. Para quê? Justamente para o ensino, para ele desenrolar o ensino, desenrolar ali um certo assunto que outras pessoas não conseguem fazer. Ele desenrola aquele assunto e consegue transmitir de uma maneira que as pessoas compreendam. Mas aqui na Paraíba só tem o César é tudo, ninguém faz mais nada, Deus não levanta mais ninguém. Muitos pastores destes da mensagem acham que Deus não levanta mais ninguém, acham que eles são os grandes. Ora, isso está errado. Isso está errado, isso é contrário à mensagem do irmão Brana. Mas vamos lá, gente. Eu quero que você destaque aqui, ó. O Espírito Santo colocou mestres na igreja justamente para ensinar aqueles assuntos que são mais profundos. E uma coisa eu vou deixar aqui: eu não vou deixar de ensinar a mensagem do irmão Brana como ela é. Muitos parágrafos da mensagem não são ensinados, porque as pessoas têm medo. E eu vou ensinar aqui. Eu vou ensinar aqui. Vamos lá. Eu quero seguir aqui em frente. E eu vou destacar aqui o seguinte. Eu vou seguir para o próximo slide. Eu vou seguir aqui para o próximo slide. E nós temos a mensagem. Vou apagar aqui. A mensagem que nós temos aqui é: tenham paciência aí. E vamos devagar aqui para a gente compreender tudo certinho. Vamos lá. Olha só. O caminho provido por Deus para a cura. 19/7/54. Essa mensagem eu acho que não está traduzida para o português. Mas você vai lá na gravação da Voz de Deus e encontrará no parágrafo 3. Encontrará isso aqui. Veja só. Os dons e vocações são sem arrependimento. Estas coisas são dadas primeiramente por Deus. Os ofícios são colocados na igreja por Deus. E na minha opinião, muitos hoje têm cometido um erro. Quando dizemos: agora vou examinar e buscar a Deus para tornar-me isto e aquilo. Você não pode fazer isto. Vê? Você é o que é pela graça. Não é nada que você possa fazer dentro de você. Deus dá. Deus estabelece os apóstolos, os mestres, os profetas da igreja. É isso mesmo. Deus estabeleceu na igreja para o aperfeiçoamento. Vamos aos destaques aqui. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Veja. Aí você tem pastores que não conhecem a verdade na própria denominação, que eles sabem falar bem, se expressar bem, porque dons e vocações são dados sem arrependimento. Por isso que o irmão Brana diz: a evidência de se ter o Espírito Santo é fé genuína em toda palavra. Não é amor, não é dons. É fé genuína em toda palavra. Então, se você pega o Silas Malafaia, você vai ver que o Malafaia, ele sabe se expressar, ele sabe falar bem de política, sabe falar bem de psicologia, sabe falar bem disto, sabe falar bem daquilo. Porque este homem tem dom, e dons e vocações são dados sem arrependimento. Mas chegue para o Silas Malafaia e diga assim: Silas, o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai argumentar com o argumento dele,
ele vai trazer o conhecimento que ele tem para provar que não é. Por quê? Porque ele não crê na palavra. Esse homem não tem o Espírito Santo. Porque ele não crê em toda a palavra. Se você chegar em Atos 2,38 e mostrar para ele, ele vai argumentar e trazer ensinamentos históricos, isto e aquilo, e dizer, não é isso não. Esse homem tem dom e tem vocação. Mas ele não tem o Espírito Santo para crer em toda a palavra. Ele não crê em toda a palavra. Então aí você vê, dons e vocações são dados sem arrependimento. Veja só. Então o homem já nasce com isto. O homem já nasce com o ofício. Isso é dado sem arrependimento. As pessoas dizem, não, eu vou fazer isso, eu vou buscar a Deus para fazer isto, isto e aquilo. Aí o William Branham diz, você não pode fazer isto. É Deus quem estabeleceu. Olha só. Aí Deus estabeleceu o quê? Apóstolos, mestres, profetas na igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Esses ofícios estão da igreja para aperfeiçoar a igreja. Mas eu sei da bagunça que existe. O fato de existir a bagunça do César, do Luiz Mendes, do Vanderlei, do Joaquim, que já partiu. Aliás, lá no testamento de Joaquim, lá que ele deixou escrito, ele diz assim, o meu pecado não está diante de mim. Ou seja, mais alto do que Davi, né? Porque Davi disse assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Mas ele disse assim, o Joaquim, o meu pecado não está diante de mim. Olha só, menino, vou nem comentar, vamos lá. O fator de nós termos que esses homens aí bagunçaram tudo, eu não vou anular os ofícios por causa do César, do Vanderlei, do Joaquim, do Luiz Mendes e de tantos outros. Eu não vou anular os ofícios por causa disso agora e colocar uma fita. Não, em hipótese nenhuma. Então, Deus estabeleceu isso aqui na igreja para o aperfeiçoamento da igreja. Está claro. Como é que eu posso botar uma fita do irmão Branham e anular aquilo que o irmão Branham falou? Não posso, gente. Uma coisa não pode anular a outra. Uma coisa não pode anular a outra. Vamos ao próximo parágrafo. Fiel Abraão, 15/4/59. Essa mensagem não está traduzida também. Vamos lá. E essas mensagens vão custar chegar para nós aqui. Vão custar a chegar. Porque compromete o ensinamento deles. Essas mensagens irão custar. Diz assim para nós. Agora, há 5 ofícios na igreja. Missionários ou apóstolos, ambos os mesmos. Profetas, mestres, pastores e evangelistas. Deus colocou esses na igreja e todos eles são para edificar a igreja. Como é que eu tenho 5 ofícios? 5 ofícios dados sem arrependimento, que a pessoa já nasce com isso. E lembrando que esses ofícios são dados a homens e não a mulheres. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, não às mulheres. A pessoa já nasce com isto. Para o quê? Para edificar a igreja. E eu vou chegar agora e vou colocar uma fita. E a fita vai me aperfeiçoar. Gente, o próprio irmão Branham falou isto. O que vai aperfeiçoar são esses 5 ofícios. Agora, se esses 5 ofícios não pega a mensagem do irmão Branham na íntegra, então o seguinte, é falso. É falso. Esses ofícios são falsos. Se pegar a mensagem do irmão Branham na íntegra e transmitir para o mundo, é o ofício verdadeiro. Mas se não pegar, é falso. Onde é que existe um pastor para 10 igrejas? Isso é falso. Então, este homem que tem esse ofício é falso. Onde é que um pastor ordena outro? É falso isto. Onde é que um pastor envia outro? É falso. Um homem não pode enviar outro homem. Um homem não pode ordenar outro homem. A pessoa já nasce com o ofício. O que existe é o reconhecimento daquele ofício. Mas para o César Augusto não existe reconhecimento de ofícios, não. Muitos pastores foram colocados aí no ofício por apadrinhamento, gente.
questões políticas, por favorecer aquele grande líder, mas não tinha chamado para isto. Então é um falso ofício. É um falso. Então, você está vendo aí, eu já vi o César dizer assim, o César Augusto dizer assim, eu não ordeno, eu não envio. Quem foi que disse que um pastor ordena outro e envia outro pastor? Isso é falso. Então esse quíntuplo aí é falso, mas existem os verdadeiros que pregam a mensagem do irmão Branham na íntegra. Eu vou ficando por aqui, voltarei no próximo vídeo para não ficar tão grande. E nós vamos aprendendo sobre isto. Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, shalom. Bom, eu quero continuar aqui o estudo. Eu quero continuar o estudo, porque eu tive que parar, tive que pausar. Mas eu vou dar continuidade aqui, só para fechar esta segunda parte, que depois a próxima nós vamos falar sobre o Ministério das Fitas Mundial. Então veja só, quero deixar claro que eu não tenho rabo preso com ninguém. O meu ministério começou do zero. Eu não devo homenagem a pastores, como esse pessoal aí de Goiânia, que ficava em torno de um homem, esse homem que já morreu, e ali devendo favores àquele homem, e teria que elogiar aquele homem mesmo estando errado. É assim, as pessoas elas têm a mania de fazer as pessoas papas. Existem os papas dentro da mensagem. Tem um papa aqui do Nordeste, tem o papa lá de Goiânia, que já morreu. E assim você segue com vários papas, porque as pessoas elas sempre têm a tendência de colocar o homem na frente. Tira o Espírito Santo e coloca o homem. Eles têm que tomar o homem como seu líder. Eles têm que ter um homem como seu líder. Aí, eu acho interessante é o seguinte, esse pessoal das fitas dizem que vire as fitas, ouve as fitas. Mas ouvir as fitas e não colocar em prática, não adianta nada. Não adianta nada. Vamos lá. Vou digitar aqui. Roteiro do pastor José dos Santos. Gente, eu não estou fazendo isso aqui para denegrir ninguém, para ser falta de ética. Você pensa o que você quiser pensar. Mas ouvir as fitas, ter um homem como líder nas fitas aqui no Brasil, parecendo um papa, e não viver o que as fitas ensina, aí é uma coisa séria. Vamos lá, aí a gente vem aqui e diz assim, ó, roteiro do pastor José dos Santos. Aí você vem e clica aqui. Aí você tem aí, ó, as pessoas se gabam da agenda do pastor. Diz, olha, a agenda dele está lotada para agosto. Curitiba, reunião, meditação, Limoeiro, visitas, Tracunaém, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Indaiatuba, e assim segue. William Branham ensinou assim. William Branham, as fitas, ensinou pra gente assim, ó. William Branham, que está aqui na foto, que eu creio é o meu profeta, ensinou que cada igreja levanta, eu vou copiar aqui para você ver, levanta seu pastor e os seus diáconos. Cada igreja, o que aconteceu na minha igreja, eu estou vivendo o que as fitas diz. Eu comecei um trabalho só eu e minha esposa. Levantou-se um grupo. O grupo me aceita como pastor. Eu sou o pastor do grupo. Se o grupo chegar, 50% mais um do grupo, chegar e disser assim, Gutenberg, nós não queremos mais você como nosso pastor, eu me sento no banco, porque o William Branham disse que a igreja tira e coloca o pastor, a igreja coloca e tira os seus diáconos. Cada igreja levanta seu pastor e os seus diáconos. Esse povo está fazendo isso? Esse povo está vivendo as fitas? Gente, para que dizer que vive as fitas, colocar José como um Deus? Porque eu já vi deles dizer assim que José é a encarnação de Cristo. Aí, para que fazer isto? Ora, se você ouve as fitas do irmão Branham na sua casa, amém para você.
Agora, defender o que está errado, aí, meu amigo, não venha para cima de mim, não. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não devo homenagem a pastores nenhum. Eu não vivo de dízimo. Então, eu tenho coragem de falar o que os outros não têm coragem de falar. E eu vou falar tudo o que está na mensagem do irmão Branham. Então, para que viver as fitas? Para que dizer que tem as fitas, querer tirar os ofícios ministeriais que o irmão Branham ensinou e não cumprir o que diz as fitas? Vamos lá. Aí se você pega, desce aqui, sobe aqui um pouco, aí vem assim, congregações. Clica aqui em congregações. Eu vou apagar aqui. Eu estou usando a mesa digitalizadora, eu vou apagar aqui. E vamos lá, olha aqui, ó. As congregações que o homem é responsável. É dele essas congregações. Tabernáculo em Árvores Machado, Tabernáculo em Irane, Tabernáculo em Curitiba, Tabernáculo em Itaquiraí. Agora, olha os estados, gente. Ó. Santa Catarina, Curitiba, aí você vem aqui em Portugal, Mato Grosso, São Paulo, Pernambuco, em Arco Verde, Bahia. Gente, pelo amor de Deus, por favor, para que dizer que vive as fitas do irmão Branham? Para que isso? Dizer que tem as fitas e vive a mensagem do irmão Branham, quando o irmão Branham disse que um pastor é local. Um pastor é local. Local. Cada igreja levanta seu pastor. O irmão Branham diz: cada igreja levanta seu pastor. Um pastor não ordena outro. Para que dizer que vive as fitas do irmão Branham? Aonde é, gente? Isso é nicolaísmo. Onde é que esse homem dá de conta de ter congregação em São Paulo, em Portugal, na Bahia, em todos os estados, gente? Gente, um pastor é aquele que cuida, alimenta, socorre. Um pastor, ele é responsável por tirar as ervas daninhas. As ervas daninhas. O irmão Branham disse isto. Um pastor é responsável por não deixar as ervas daninhas, sufocar as ervas boas. Quando eu era pequeno, eu pastoreava as ovelhas do meu pai, Gutenberg. Mas teve um dia que eu descuidei. Eu saí, isto quando eu era pequeno. Eu acabei saindo, deixei as ovelhas só. Quando eu voltei, as ovelhas não estavam mais lá. Então o que ocorreu? As ovelhas foram parar em um lugar bem distante, depois encontraram as ovelhas. Então meu pai chegou para mim e disse assim: onde era que você estava? Que as ovelhas estão em tal lugar. Ele brigou comigo, ele disse: não faça mais isto, não saia do pé. Gente, onde é que existe um pastor, gente, para Portugal, Mato Grosso, não sei o que mais lá, São Paulo, isso tudo, Rio Grande do Sul? Gente, isso aqui é nicolaísmo, gente. Isso aqui é transgressão das fitas do irmão Branham. Para quê? Eu quero viver a mensagem do irmão Branham na íntegra. Eu quero viver a mensagem do irmão Branham na íntegra, como ele ensinou. Como ele ensinou. Cada igreja levanta... Deixa eu dar uma letrinha melhor aqui para você entender. Cada igreja levanta seu pastor. Um pastor envia outro? Onde foi que o irmão Branham ensinou isso, que um pastor envia outro para um local?
Não, gente, não tem isso. Um pastor não pode enviar outro. Quando um pastor envia outro pastor para uma igreja local ali, para uma igreja, ele está matando aquela igreja. Então, essa segunda parte nós vamos ficar por aqui. Para que dizer que está ouvindo as fitas do irmão Brana para preparar? Aí diz, quem prepara para o rapto é o quê? As fitas. Concordo 100%. Concordo 100% que a fé para o rapto está nas mensagens. Concordo plenamente. Isso aqui o irmão Brana disse. Mas para eu ter fé de rapto, eu preciso viver o que a mensagem ensina. E a mensagem ensina que um pastor é local. Um pastor para cada igreja. A mensagem ensina isto. A mensagem ensina que cada igreja levanta seu pastor e seu diácono. Quando um pastor coloca outro pastor numa igreja, está matando a igreja. A mensagem ensina isto. Então a fé para o rapto está nas fitas. Claro, está nas mensagens. E eu quero viver o que as mensagens ensinam. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.